Um dos grandes males da nossa sociedade atual é a nossa incapacidade de nos reconhecer como indivíduos, de perceber que é dentro de cada um de nós, que é dentro da gente, que tudo realmente acontece. A gente foi perdendo essa condição nas nossas dinâmicas pessoais, institucionais, na maneira que nós nos relacionamos com as instituições, com a sociedade de forma geral. Você quer um exemplo? Entre nós, existe uma necessidade de projetar em mim, em você, nas pessoas de maneira geral, o rótulo de um grupo, de uma instituição. Eu dificilmente vou lhe enxergar como o José, como a Maria, como um indivíduo. Mas você tem que fazer parte de um grupo que legitime aquilo que você é. Por exemplo, no meu caso aqui, eu recebi essa semana passada uma crítica. Na realidade, eu nem sei se foi realmente uma crítica, porque foi uma frase tão... até sem sentido, de alguém que entrou no meu blog e eu, como sempre, aprovei, tá lá, se não me engano é no texto Deus Desacredite. E a pessoa colocou assim, em maiúsculo, Flávio Siqueira, : um ser excêntrico, que mais ou menos assim, que fala o que dá na sua cabeça e nem sabe o que está dizendo. Era mais ou menos isso. E a parte que mais me chamou a atenção nessa crítica foi um ser que fala o que dá na sua cabeça. Ora, e qual o problema? Se eu não dissesse aquilo que está na minha cabeça, e se eu dissesse, olha, segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 5, seria melhor? Ou se eu dissesse, segundo o filósofo fulano de tal, ou segundo a corrente filosófica, os livros, seria mais aceitável? Talvez para esse amigo que me criticou, sim. Aliás, as pessoas usam muito esse recurso, né? Eu vejo muito isso. Eu acho até engraçado. Às vezes a pessoa fala assim, olha, como já dizia o filósofo Sêneca, o importante é ser feliz. Segundo o filósofo tal, não sei quanto antes de Cristo já falava, vamos nos respeitar. Mas vem cá, eu preciso desse embasamento, dessa bibliografia, daquilo que eu digo, para dizer o que todos dizem, o que é simples, o que é óbvio, o que está na vida. Mas para alguns grupos isso traz legitimidade, respeito, respaldo. Não sou eu, como diz o crítico, pensando pela minha própria cabeça, mas pensando pela cabeça dos outros. Ou pelo menos sugando a cultura que se legitima e que se perpetua milenarmente, de boca em boca, de registros em registros, de livros em livros, e vai se adensando como um ente. Quando na realidade aquilo está dizendo o que está na vida, o que todos dizem, o que eu e você percebemos, o que os bichos, o que a natureza, o que o mar, o que as estrelas, o que a vida, eloquentemente, muito melhor e muito mais profundo do que nós, fala. Não usando os nossos códigos, as nossas linguagens, as nossas letras, o nosso sistema de pensamento grego, mas fala. E tem gente que percebe. Os mais simples, os mais pacificados, os aquietados interiormente, esses percebem, talvez não consigam expressar em linguagem, mas veem, mas sentem, mas vivem. Esse é um exemplo. Existe o exemplo institucional, político, por exemplo, que deixou de encarar as pessoas há muito tempo como seres humanos, como indivíduos. São, dependendo da época do ano, eleitores, né? Ou seres parte de uma massa, operários de um sistema que alimentam pagando impostos de uma maneira louca, impensada, inconsequente, sem questionamento, entretidos, alimentados por uma indústria milionária, que é a indústria do entretenimento, como diz o próprio nome. Entretenimento, a palavra entretenimento vem de entreter, de entretidos, de distraídos. Distraídos não questionam. Aquela história do pão e circo, sabe? Dá o pão e dá o circo e ninguém questiona nada. As pessoas são vistas como números. Hoje o país está melhor porque não sei quanto, não sei quanto por cento tem mais acesso ao consumo. Ainda que esse consumo não seja cidadania, se confunde no país consumismo com cidadania. O que é consumo hoje em dia? É você ter acesso a um crediário,
pagando muito mais caro um produto, porque ali tem juros, ali tem impostos, ali tem tudo. Você vai se meter numa infinidade de carnês motivado pelo impulso da publicidade e se endividar lá adiante e enriquecer ainda mais o sistema econômico bancário que se alimenta dos juros dessa história. É contraditório dizer que o nosso povo está mais rico, tem mais acesso ao consumo, enquanto a gente enxerga paralelamente os bancos com lucros estratosféricos, arrecadação de impostos todos os anos batendo recordes. Tem algo errado. Tem peças que não se encaixam nessa história. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente não percebe, porque nós olhamos as dinâmicas institucionais. A instituição povo, a instituição econômica, a instituição política, a instituição das empresas, do consumo. E a gente vai transitando entre elas sem perceber que elas não existem. Instituições, grupos não existem. São apenas nomes que nós usamos para taxar aquilo que é representado pelo acúmulo, pela somatória de indivíduos. Eu e você não somos brasileiros ou paulistano, gaúcho, canadense, japonês. Nós somos gente. Nós não somos negros ou brancos ou japoneses ou índios. Nós somos gente. Nós não somos cristãos, budistas, taoístas, espíritas, umbandistas. Nós não somos de religiões. Nós não somos Seishonoye. Nós somos gente. A gente precisa dessa coisa. Eu sou cristão, você é ateu. Eu sou agnóstico e você é evangélico. Nós precisamos dessas bandeiras, desses rótulos, desses esconderijos para não nos enxergarmos como gente, como indivíduos. Nós somos iguais. Outro dia alguém me criticou dizendo, mas você disse que nós somos iguais. Eu não sou igual àquele cara que mata, que estupra, que é violento. Eu sou igual a Hitler. Me questionava alguém. E esse sinceramente, eu nem tive ânimo para responder. Porque nós não somos iguais nisso, nas escolhas. Aliás, são as escolhas exatamente aquilo que nos diferencia, mas na essência nós somos iguais. Todos nós temos monstros bons e luz, trevas e luz dentro. É a escolha nossa, qual a gente vai alimentar. Que tipo de resposta nós vamos dar às demandas que muitas vezes nos despertam o monstro, a sombra, a escuridão, e no entanto nós escolhemos responder em amor, em luz, e são essas escolhas que vão nos diferenciando, mas essencialmente nós somos muito parecidos, todos nós somos gente. E reconhecer essa ambivalência constante, presente, eterna, dentro desse corpo, é fundamental para que eu possa fazer as minhas escolhas como indivíduo, sem a necessidade da legitimação do grupo, consciente de que de indivíduos e indivíduos, de mudanças de mente a mente, de atitudes e consciência, a partir de cada indivíduo, eu consigo mudar e transformar uma sociedade inteira. Nós perdemos essa dimensão. Nós nos recusamos a nos enxergar como indivíduos. Nós nos escondemos atrás das leis, das instituições, do sistema educacional, e do que quer que seja, do sistema religioso, e nós perdemos essa dimensão. Então, nesse nosso papo, para não me estender tanto contigo, a minha proposta, o meu desafio é que você comece a se enxergar como ser humano. Que você deixe de se enxergar como parte de um sistema. Você não é o fulano de tal católico, você não é o fulano de tal evangélico, você não é o fulano de tal ateu, você não é o fulano de tal agnóstico, você não é o fulano de tal democrata, republicano, esquerda, direita. Você nem é o fulano de tal. Fulano de tal é o nome pelo qual se reconhece você nesse corpo, nessa carcaça, mas quem é de fato você, indivíduo? E aí quando você começa a fazer esse movimento, quando você começa a se identificar como indivíduo, quando você começa a reconhecer que você não é o que dizem que você é, mas você é alguém que está acima, você é algo que está acima disso. Aliás, eu me lembrei agora de uma frase no livro do Saramago, no ensaio sobre a cegueira, que é maravilhosa, simples como as frases do Saramago, mas maravilhosas. Uma que diz assim, uma mulher falando, existe uma coisa
dentro da gente, e essa coisa não há nome para chamar. Essa coisa somos nós. É sensacional, é isso. Quando você começa a se identificar como essa coisa que não tem nome, algo maravilhoso acontece. Você começa a se reconhecer como parte do todo, e você começa a identificar coisas que são os outros como parte de si mesmo, e você começa a entender que todos somos um. E que essa dicotomia, essa dualidade, essa separação, de fato não existe. Talvez funcionalmente na vida ela tenha alguns efeitos práticos, mas não como chão, como terreno de consciência, de percepção, de vida. Você e eu somos um, e nós não somos o que dizem que somos. Quando a gente percebe isso, nós nos conectamos, nós nos vinculamos não só a nós mesmos, mas nós nos vinculamos à vida. E tudo que nasce a partir daí reflete no todo. E o todo, ainda que esse todo seja onde você está, as pessoas que você se relaciona, o mundo em que você vive e está construindo, refletirá naturalmente aquilo que você é. Essa é a melhor maneira de mudar o mundo, seja o micro ou seja o macro, a partir dos indivíduos. Portanto, enxergue as pessoas, não sob a bandeira, sob o código, sob o rótulo de um partido político, de uma religião, ou do que quer que seja, mas enxergue como parte de si mesmo, e você como parte dele, e os dois como parte do todo, e o todo como parte de uma única coisa. Porque a partir daí, a sua percepção das dinâmicas que nos separam, que nos sequestram, que criam embates desnecessários, ficará muito claro. E a maneira como lidar com cada uma delas será libertadora. Não só em relação a isso, mas aos problemas individuais e às forma que você enxerga a tua vida, e muitas vezes não entende, muitas vezes questiona e muitas vezes se inquieta. Deu para entender? Talvez não tenha ficado tão claro para sua mente, porque a nossa mente está acostumada com uma lógica muito diferente disso que eu estou dizendo, mas certamente bateu em alguma parte de você. Então deixe que esse conhecimento se instale e se expanda e ilumine, inclusive, a tua mente. Pensa nisso, trabalhe nisso, acredite nisso, e a partir de você, construa um mundo melhor.